Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus possa encontrar descanso em nossos corações. Procurei-te desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem nunca conseguir encontrar-te. Aonde chegavam os passos da minha ambição, da minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Penetrei-me pelas lâminas da angústia, dilacerando todas as minhas ambições em vãs tentativas de te encontrar. Exauri-me, sem resultado feliz, e detive-me vencido. Defrontei-me um dia. 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e a meia. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade me fizeram encontrar os 3, o próximo, a mim e a ti, ó Senhor soberano de toda a minha vida. Nesses trechos do poema de Tagore, nos vieram a lembrança do tema dessa noite, da convivência com Jesus, que ele exprime muito bem nessas linhas o que acontece com o homem na ausência da convivência pacífica e tranquila com o Cristo e, consequentemente, com Deus. O homem anda assim sem rumo, perdido nas loucuras, nas guerras, nas ambições, nas aflições, dilacerando-se, perdendo-se e dizendo que procura a paz, que quer ser feliz, não sabendo aonde buscá-la, não sabendo aonde encontrá-la, fica sem forças, perdido. E é somente quando encontrar o próximo, como nos dizia a mensagem inicial, somente na bondade e na caridade é que o homem vai encontrar-se, quando, ajudando aquele em necessidade, encontrará a si mesmo. E assim encontrará o Cristo, encontrará Deus, encontrará o caminho que procura a sua vida toda. Mas, para que o homem saísse dessas trevas, do abismo que ele habita, Deus, de tempo em tempo, envia a nós os profetas. Pediu que o Cristo cuidasse de todas as almas que nascessem aqui no nosso planeta. E de tempo em tempo vêm estes homens de bem anunciar-nos a verdade. E como diz o profeta Isaías, no capítulo 9, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías demonstra, e Mateus traz isso no capítulo 4 do seu evangelho, que Deus escolheu justamente a terra mais pobre, mais obscura, para trazer a sua luz, mostrando a quem que o Cristo veio. Àqueles que andam, como dizia Tagore, perdidos e dilacerados. A região da Galileia, essa região do norte de Jerusalém, Zebulon e Naftali, eram regiões tidas obscuras porque eram terras de pagãos. Alguns judeus, povos de outras nacionalidades, eram tanto quanto desprezados pelos outros judeus. Tanto eram desprezados que quando
Filipe, o apóstolo, conhece Jesus e vai chamar Natanael, ele diz: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem referiram-se os profetas, o Nazareno, filho de José. E Natanael responde: e pode vir algo de bom de Nazaré? Tamanho era o desprezo que os judeus tinham com aquela terra aonde Jesus nasceu. Mas a Galileia era uma região extremamente formosa. O mar da Galileia é um mar generoso. Ao seu redor nasceram cidades que até hoje são conhecidas: Cafarnaum, Betsaida, Betânia, Tiberíades. Ao seu redor existem plantas, vegetais, árvores, os animais, pássaros, plantações. Apesar do calor que reina naquela região, a brisa do mar aplaca aquele calor. E algo interessante, porque o mar da Galileia é alimentado pelas águas do Rio Jordão, a 200 metros abaixo do nível do mar. E um pouco mais para baixo, a 400 metros do nível do mar, está o Mar Morto, também alimentado pelo Rio Jordão. Porém, toda a água que chega no Mar Morto ali morre, transformada em sal. Por quê? Tamanha diferença entre os dois. O Mar Morto não tem vida. O calor é implacante, clima seco, os pássaros não pousam porque ali não tem árvores, não existem cidades, não existem plantações, os viajantes passam de longe. Os únicos que vão ali são os turistas que querem flutuar nas suas águas. Mas os dois são alimentados pelo Rio Jordão. A diferença é que o mar da Galileia é generoso. Toda a água que chega pelo norte, ele deixa que escoa pelo sul. E o Mar Morto é ambicioso. A água que chega nele, ele enclausura e não deixa sair. Mostrando que todo aquele que não é generoso morre dentro do seu próprio sepulcro de egoísmo e de ambição. Mas a notícia da chegada do Messias naquela região pobre correu como uma brisa dessas de primavera. E como era de se esperar numa manhã de sábado, as pessoas se acotovelavam, lotavam a casa de Simão Pedro, porque o Messias estaria ali. E com a casa cheia, ele aparece vindo da porta dos fundos, a porta que dá para o mar, e começa a falar. E ele diz: a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo as dá. Eu lhes deixo a minha paz. A paz do mundo é o período de descanso entre duas batalhas. Mas a minha paz nasce no coração e toma conta da paisagem da vida. Enquanto ele falava, ouve-se um grito vindo de fora: abram alas, deixem-nos passar, temos um paralítico aqui. E as pessoas, no seu egoísmo, se acotovelaram mais ainda para que não passassem. As casas de Jerusalém, da Galileia, naquela época e ainda hoje, são feitas de pedra, de calcário, possuem uma clarabóia para que entre a brisa do mar, entre a luminosidade, e uma escada para acesso a esse pátio superior. Então, aqueles homens carregando o paralítico numa maca disseram: vamos pela escada e colocaremos ele dentro da casa pela clarabóia. E então eles abrem o teto e descem aquele homem magro, fraco, naquela maca, aquela esteira feita de taquaras, suja, velha, e colocam na frente de Jesus. E Jesus sempre atendeu a todos com muita compaixão. E o homem paralítico olha para Jesus e diz: tende piedade de mim. Jesus lhe diz: Natanael, Bar Elias,
Tu realmente crês que eu posso te curar? E ele diz, Senhor, tu me conheces, tu me chama pelo nome, então tu sabes que há 25 anos eu sofro com esta paralisia. Tende piedade de mim. E Jesus diz, se tu realmente acredita que eu posso te curar, levanta-te, toma teu leito e anda. E Natanael dá um impulso e cai. E o povo tem uma decepção. Mas Jesus diz com uma energia do seu olhar que atinge o paralítico. Ele diz, Natanael, Bar Elias, se tu realmente acredita que eu posso te curar, levanta. Em nome de meu Pai, levanta-te. E o paralítico apoia os cotovelos fracos no chão e levanta como se houvesse uma catapulta em suas costas e fica de pé. E Jesus diz, toma teu leito e anda. Ele pega a sua maca, sua esteira velha e sai. E nisso uma mulher que está ali na frente diz, Senhor, a minha filha, que é cega, ajuda. E Jesus passa a mão nos seus olhos e ela dá um grito e volta a ver. E um outro grita, Senhor, os demônios tomaram conta do meu corpo. Senhor, a lepra. Senhor, e assim o dia todo. Os que eram curados saíam e mais necessitados chegavam. Pedro, escorado à porta da casa, não cabia em si de tanta alegria. O Rabi está na minha casa. O Messias é meu amigo. E nisso, Jesus olha para ele e Pedro percebe, ele está cansado. Ele olha, já é noite e o dia havia escoado-se. Jesus está cansado. Então, a maneira de um cão São Bernardo protetor, ele afasta as pessoas dizendo, por hoje basta, ele precisa descansar. E leva Jesus docilmente às margens do lago. Eles sentam-se na areia, Pedro escora-se nas pernas de Jesus. E quando olha para o mestre, ele diz, estranho, tu choras, Senhor? Jesus diz, sim, Pedro, eu choro. De alegria, mestre? Não, Pedro, choro de tristeza. Mas, Senhor, então eu não te compreendo. Porque aquele paralítico eu conhecia, você o curou, eu dava-lhe a ele peixes que eu não vendia. Aquela mulher cega eu também a conhecia, e aquele leproso que você curou, eu o evitava. E você limpou a sua pele, você devolveu a visão, restituiu os movimentos, e choras de tristeza? Eu não te compreendo, Senhor. E Jesus diz, Pedro, tu realmente acha que o Filho do Homem veio ao mundo para colocar remendo novo em tecido velho? Tu acha que o homem do mundo veio colocar vinho bom em odre, sujo e enferrujado para vinagrar? Aquele homem paralítico está agora numa taverna com seus amigos alcoólatras, dizendo agora que eu estou curado, eu vou aproveitar as festas, as bebidas, até que a morte me encontre. Aquela mulher cega, eu escuto dizer, eu me vingarei de todos esses miseráveis que estavam ao meu lado e que não cuidavam de mim. E aquele homem leproso está na cama agora com uma mulher equivocada, dizendo a ela, veja, era só lepra, não tem mais nada. E eu vou aproveitar esse corpo até que ele apodreça de novo. Eu não vim, Pedro, para que as pessoas se curassem e ficassem doentes de novo. Mas a minha cura é para que a pessoa se transforme e que cure-se para todo sempre.
Joana de Ângeles, no seu texto, nos fala dessa situação que o homem vive na ausência de Jesus, dessa cura e doença novamente. E ela inicia o seu texto falando de quão complicado a situação do homem é nessa ausência. Quando não compreendemos a mensagem e o propósito do Cristo. Ela inicia dizendo: dizes que é impossível manter a mente em clima de equilíbrio, face às invitações aberrantes para o prazer e o consequente desgaste existencial no qual se encontra a sociedade moderna. Ela nos fala que os indivíduos deixam se levar pelas paixões inferiores, tendo comportamentos inexplicáveis. Se não bastasse o baixo nível emocional em que nos encontramos, deixamos levar por esses comportamentos, aumentando muitos índices de violência e sexismo, que segue exaltado, como se fosse um artigo que pudesse ser utilizado e jogado fora, mas que acaba devorando-nos. Então ela comenta que essas cidades, as antigas cidades de Sodoma e Gomorra, parecem uma caricatura singela da agressiva realidade dos dias de hoje. Sodoma e Gomorra são cidades da tradição do Velho Testamento, em que o povo, os seus habitantes, eram tão depravados, tão pervertidos, que Deus fulminou a cidade, destruiu. É óbvio que isso é uma alegoria. Deus não fulminou cidade nenhuma, não fulminaria hoje. O Velho Testamento é cheio das poesias, dos seus cânticos, da sua forma alegórica, mas isso demonstra a forma como os benfeitores enxergam a sociedade hoje. Que estamos agora, diferente às questões da sexualidade, das energias sexuais, da forma como lidamos com isso, piores do que há 3.000 anos. Nós só imaginamos a tristeza que esses benfeitores têm ao olhar para nós, esses que dedicam a sua vida a cuidar da nossa sociedade. Ela fala também dos fenômenos da vaidade, que alcançam o requinte da ausência do pudor, do recato, da privacidade. O exibicionismo nas redes sociais, que demonstra a ambição pelo luxo, pela extravagância, onde se mistura o real e o fantasioso com naturalidade, sem se preocupar com equilíbrio e com sensatez. A tecnologia, que tantos benefícios traz para nós, torna-se um objeto de projeção pessoal e de inveja para os menos favorecidos. Então ela comenta que destacam-se duas classes de pessoas dentro dessa realidade: os que têm e os carentes. E aparece mais aqueles que não têm, os carentes, e que querem tornar-se igual àqueles que têm. Mas tendo ódios e perversidades mal conduzidas, por falta de educação, por falta de estrutura familiar, acabam tornando-se ladrões e criminosos, não conseguindo adquirir os recursos de forma honesta e pelo trabalho. E olhando o desfile da futilidade dos que exibem o que têm, ou então querem simplesmente exibir-se sem ter tanto, acabam tornando-se criminosos e odiados pela sociedade, pela sua pobreza. Se sentindo discriminados, apelam para o crime e acabam se comprazendo com o crime porque acabam conquistando os bens que queriam, tornando assim inseguro a nossa sociedade. Nós observamos questões semelhantes algumas vezes aqui na casa, mas no trabalho da entrega da sopa, onde visitamos os lugares mais carentes, que o traficante, o criminoso, o ladrão,
tem um certo status, porque ele provê pelos outros. É um amor muito curioso, porque ele cuida da família relativamente, mas dos outros, da sociedade. E as crianças muitas vezes almejam ser que nem eles, porque eles trabalham pouco e têm bastante. São respeitados, as pessoas têm medo deles. Exatamente pela falta de educação, pela falta de estrutura, acabam tornando-se também criminosos. Então, nesse abismo da sociedade, nessa situação, é somente a dor que chama o homem pela razão. A dor, sem exceção, ela entra nos casebres e nas mansões, fiel ao seu papel de auxiliar os espíritos, ao amadurecimento e ao bem proceder. Na questão 738 do Livro dos Espíritos, Kardec está perguntando sobre os flagelos destruidores. Nós poderíamos colocar a dor pessoal também nessa questão, quando ele pergunta, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus entregar outros meios que não os flagelos destruidores? Será que Deus não poderia aplicar outros meios que não a dor, para que o homem aprendesse? E a resposta dos nossos benfeitores, Deus pode e emprega todos os dias, pois que a cada um deu os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, que seja castigado no seu orgulho, para que lhe faça sentir a sua fraqueza. Todos nós temos condições de distinguir o bem e o mal. Aquele homem que vai dirigir alcoolizado, sabendo que não pode, que é contra a lei, e muitas vezes é avisado por algum familiar, não faça. E provoca um acidente, não é castigo de Deus. Ele tinha os meios próprios de distinguir o bem e o mal. E é somente às vezes quando a dor vem, quando algo triste acontece, que se dá conta dos seus equívocos. Quantos doentes diabéticos que comem exageradamente, fumantes com efizema continuam fumando? Quantos têm os avisos necessários, mas continuam escolhendo um caminho equivocado? Se não é a dor, acabam não aprendendo. Então, enfermidades físicas e distúrbios psicológicos mesclam-se nos seres humanos e os empurram, por falta de estrutura moral, a situações deploráveis. Tudo isso faz parte do nosso mundo. Os Espíritos nos explicam das diferentes categorias de mundos habitados. Os mundos, assim como os seres, evoluem moralmente, e cada um de nós habita um mundo que corresponde na sua situação moral. E então nós da Terra estamos aqui, provas e expiações. Nós temos os mundos primitivos, para as primeiras encarnações do homem, provas e expiações onde o mal predomina. Depois vem os mundos de regeneração, nos quais as almas ainda têm provas, ainda têm um pouco de expiação, mas já têm novas forças, já estão repousando das fadigas da luta. Os mundos ditosos ou os mundos felizes, onde o mal, onde o bem sobrepuja o mal, e os mundos celestes ou divinos, onde somente o bem reina. Os espíritos benfeitores nos dizem que a Terra se encontra mais ou menos hoje nesse ponto, nos primeiros segundos do mundo de regeneração. Emmanuel nos fala que é nesse milênio que a Terra entrará no mundo de regeneração. Mas o milênio são 1000 anos, não é do dia para a noite. Então, isso explica, de certa forma, esses problemas morais nossos, mas não justifica. E o motivo pelo qual Joana de Ângeles traz essa imagem da situação moral do mundo é para que nós possamos nos dar conta do quanto nós precisamos crescer, de quanta força interior nós precisamos adquirir e de quão urgente é que nós nos melhoremos para evitar estes sofrimentos, para poder auxiliar aqueles que estão atrás de nós, para que possamos viver de forma
mais tranquila, apesar das dificuldades que vão surgir, porque nós estamos num mundo ainda de provas e expiações, ainda temos resgates, temos situações que temos que passar, nós e nossos irmãos. Por isso, importante é esse aprendizado. Ela comenta, então, que tudo poderia ser resolvido de maneira simples e exitosa, caso tivesse lugar nos comportamentos maior vigilância ao egoísmo e ao orgulho, essas chagas purulentas que ainda predominam na natureza humana. No Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar inúmeras questões falando do problema do egoísmo, que atravanca o progresso do homem, que é o maior mal da humanidade. Nós selecionamos na questão 759, quando Kardec fala que valor tem o que se chama de ponto de honra em matéria de duelo. O duelo, aquele duelo que eles faziam, ainda existe hoje. Hoje nós não chamamos alguém para ir no campo ao alvorecer com 2 pistolas. Mas quando aquela pessoa atravessa a minha frente no carro e eu falo algumas palavras, é um duelo. Eu me senti ofendido. Então eu respondo, eu ataco. Quando alguém fala umas verdades para mim, me sinto, fere o orgulho, e você reage, é um duelo. De certa forma, a pessoa quer defender a sua honra, não quer deixar que falhem qualquer coisa. Toda vez que nós entramos num embate com o próximo, é um duelo. Então Kardec pergunta, existe essa defesa? E a resposta, isso é orgulho e vaidade. Dupla chaga da humanidade. A mais grandeza verdadeira, a mais honra em confessar-se culpado o homem que errou, ou então em perdoar se ele está com a razão. De qualquer forma, desprezar os insultos que não o podem atingir. Para que nós possamos desprezar os insultos, é necessário termos humildade, extirpando o egoísmo, o orgulho, confiantes das nossas ações, de que nós fazemos o bem, sem se preocupar com o pensamento dos outros, buscando a aprovação da nossa consciência e de Deus. Então ela comenta, se fossem adotadas as propostas de Jesus de como encontrar-se a plenitude, você poderia viver em saudável ambiente de paz. Procure experimentar viver um pouco mais de Jesus. Acalma as ansiedades do prazer por um pouco e silencia o desespero que urde soluções perversas para situações mais complexas e tormentosas. Pensa nele, na sua filosofia, naquilo que ele propôs. Traz para conviver no teu lar, no teu dia a dia, incorporando os seus ensinamentos às tuas atividades diárias. E aqui cabe nós comentarmos o que o Espiritismo traz sobre Jesus. Porque, ao que nos pareceu sempre, a religião, de certa forma, trouxe Jesus diferenciado num ambiente diferente nosso. Ele seria o Filho amado de Deus, especial, criação à parte, e nós, aquele filho que incomoda, que deixa Deus irritado, que Deus tem que castigar, que irrita o Senhor, que ele teve que alagar uma época todo mundo, que ele teve que destruir cidades. Agora, se Deus criou um ser à parte, um ser diferenciado, ele não é justo. Porque criou outros com problemas. E se ele criou seres que nem nós, que já nascem pecadores, que já nascem com defeitos, não é bom. Então não condiz essa explicação com a bondade e justiça divina que todas as religiões falam. Então o Espiritismo nos explica que Jesus foi criado da mesma forma que nós. Simples, sem conhecimento, porém há muito mais tempo.
Porque quando a Terra se desprende do Sol, 4 bilhões e meio de anos, Jesus já era um ser perfeito. E ele trilhou todo o caminho que nós estamos trilhando, passou por todas aquelas categorias de mundos, enfrentou as suas provas, as suas dificuldades, teve seus resgates. E hoje chegou, por merecimento próprio, no mais alto grau da escala evolutiva dos espíritos. E por ter atingido esse grau, Deus o chamou para ser um dos governadores do sistema solar. E depois, quando a Terra inicia o seu processo de formação, pede para que ele seja o pastor das ovelhas que ali nasceriam. E essa explicação é condizente com a justiça de Deus, porque não é um ser à parte, mas é um ser que já evoluiu, que já fez o seu caminho. E lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, os benfeitores nos dizem que Jesus é o nosso guia e modelo, o ser mais perfeito que Deus deixou vir à Terra, para que nós possamos nos deixar conduzir por Ele. E não é quando nós dizemos que Jesus salva, que Ele veio para a nossa salvação, não basta somente essa crença, dizer que Jesus salva, mas Ele veio fazer aquela proposta, como Ele diz no começo, da cura real. Ele guia por um caminho para que nós, pelas nossas próprias atitudes e nossos próprios esforços, possamos enfrentar esse mundo de dificuldades sem grandes sofrimentos, sem tomar atitudes que vão levar depois a consequências mais tristes, a aflições e a resgates. Ele é um irmão mais velho que veio por amor para nos auxiliar. E ele veio para nós que precisamos, para nós que ainda estamos nessa busca, às vezes perdidos, buscando algo. Joana fala, observa os tipos que ele elegeu para conviver. Ele convivia com os mendigos, com os leprosos, com os doentes, os anciões, as prostitutas, os criminosos. Porque esses é que precisam do Cristo. Todo aquele que equivocou-se, cometeu um erro, esse precisa de Jesus. Precisa aprender com ele como caminhar de forma diferente. Numa comparação, quando todo mundo viu as notícias daquelas crianças e jovens que ficaram presas na caverna com o seu treinador lá na Tailândia. E os mergulhadores resgataram aquelas crianças. Por que as crianças, os pais, os familiares deles confiaram naqueles mergulhadores? Porque eles eram experientes. Anos e anos de mergulho, mergulhadores especializados em mergulhos em cavernas, os mais difíceis do mundo. E eles fizeram o caminho, conheceram como chegar até o lugar onde estava escondido, fizeram de volta, prepararam e resgataram com segurança. Às vezes nós também estamos como que presos naquela caverna escura, presos no nosso egoísmo, no nosso orgulho, sem querer aprender algo diferente. E Jesus é esse guia que já trilhou esse caminho, que já fez esse percurso, que conhece muito bem e pode nos guiar com segurança. Ele não vai nos pegar no colo e fazer o trajeto por nós, mas ele vai nos dizer por aqui, por ali. Para que nós possamos no nosso dia a dia pensar o que Jesus faria. Como comentei no trânsito, se alguém veio, o que Jesus faria? Não iria falar nada que fosse ofender. Não iria magoar ninguém. Iria perdoar sempre. E isso não vai tornar a sociedade melhor? Se ao invés de eu brigar, eu ficar em silêncio, mesmo que me doa? Será que não vale um pouco de sacrifício, às vezes, de não entender, mas de não provocar uma discussão maior, de não cometer um crime, não cometer um equívoco, sabendo quanta tristeza isso vai trazer? Não é melhor conter-se?
e seguir aquilo que ele falou, amai a todos. Mesmo que você não goste da pessoa, ele nos pediu, amai os vossos inimigos. Se você só ama aqueles que te amam, o que faz de especial? Pelo menos que eu não fale mal, que eu não deseje mal, que não pratique coisas equivocadas com essa pessoa. E não vai ser melhor assim? Não habitaremos todos num clima de paz, de harmonia, seguindo aquilo que ele ensinou. E ela comenta, Joana segue o seu texto, demais os seus ensinamentos emprega-se dele. E nós selecionamos algumas que julgamos mais interessantes para o tema. Quando Jesus está nessa fonte e vem a mulher samaritana pegar água, ele lhe diz, dá-me de beber. E ela toma um espanto, porque os judeus não falavam com os samaritanos. Ainda mais com uma mulher. Jesus fala com ela. E ela lhe pergunta, como que tu fala comigo, sendo tu judeu? E Jesus lhe responde, se tu conhecer o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria a água viva. E ela responde, Senhor, tu não tens como tirar a água do poço, ele é muito fundo, e tu não tem nada contigo. De onde tu tem a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo dele mesmo e os seus animais? E Jesus lhe diz, todo aquele que beber dessa fonte voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca tornará a ter sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Essa água eterna, da fonte eterna que o Cristo diz, e não ter mais ter sede, é aquele que, colocando os ensinamentos de Jesus no seu dia a dia, não precisa mais buscar em lugar nenhum uma saciedade para o espírito. Não precisa perder-se nas questões materiais, nas festas, na bebida, drogas, consumo, exibicionismo, ambição para completar-se, para achar-se em paz. Ele sempre vai voltar a ter sede, enquanto viver nas questões do mundo, buscando somente as questões materiais, vai sempre buscar algo a mais. Mas no momento em que adquirir os ensinamentos de Jesus e passar a praticá-lo, não mais precisará disso. E nós que viemos aqui na casa espírita, que revive os ensinamentos de Jesus, sentimos um tanto disso ao encontrar esses ensinamentos e nos esforçarmos para colocá-los em prática. Mais adiante na conversa, ele diz, mas vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito. Não adorar nas questões do mundo, mas com as ações da vida verdadeira, que é a vida espiritual. Que nós possamos tomar atitudes que possam ser continuadas no mundo espiritual, após o nosso desencarne, porque a vida é uma só. O que eu posso continuar realizando no outro lado da vida? O amor e a caridade. Na conversa de Jesus com Nicodemos, aquela conversa conhecida, quando ele diz que aquele que não nascer da água do Espírito não poderá ver o reino dos céus, existe um trecho interessante, um pouco mais para adiante na conversa, quando ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que
que crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus envia Jesus para a nossa salvação, mas como nós dizemos, não para que nós simplesmente acreditando nele sejamos salvos. Isso não é condizente com justiça, com lei de trabalho. Mas ele veio como a luz, como diz o profeta Isaías, iluminar as terras obscuras, para que, acreditando nele, eu mude a minha forma de agir. Se eu acredito nele, eu acredito na vida eterna, porque muitas das ações que ele nos pede dificilmente serão concretizadas aqui, serão vistas o seu resultado aqui. Quando eu perdoo alguém, talvez eu tenha que passar a minha vida inteira perdoando, para talvez só na outra existência a pessoa aceitar o perdão. Quando ele dizia bem-aventurados os que choram, os humildes, os que sofrem, eles não seriam bem-aventurados aqui. Mas eram bem-aventurados porque o sofrimento iria acabar. E eles, suportando com coragem na próxima vida, estariam felizes. Nós nos dedicarmos a essa caridade, a essa paciência com todos, ao amor, às vezes pode ser uma vida trabalhosa. E o resultado disso será na outra vida. Por isso que a condenação é essa, porque aquele que vive afastado dessa verdade, afastado dos ensinamentos de Jesus, acaba tomando atitudes que o levam a ter aflições logo mais depois. É o próprio ser que se condena com as suas atitudes. No Evangelho segundo o Espiritismo, como nós comentamos na última palestra, na desgraça real, a verdadeira desgraça é a ação que leva à tristeza. Não o fato de hoje, que é o resgate. A dor de hoje é a consequência. Desgraça mesmo foi a ação equivocada. Emmanuel traz também uma passagem interessante no seu livro Vinha de Luz, quando ele traz na questão do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 10, quando ele diz que os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. Ele comenta nesse capítulo que não bastava para os sacerdotes crucificar Jesus, mas queriam também matar o amigo de Betânia. Porque Lázaro, nós sabemos, foi cadáver, sepultado, Jesus trouxe ele de volta. Então ele era alguém diferenciado. Tornou-se diferente dos seus parentes, dos seus conterrâneos. Ele era a carta viva do poder do Cristo. E muitos judeus que viam Lázaro acabavam convertendo-se. Acabavam acreditando que Jesus era o Messias. E os fariseus não podiam aceitar isso. E Emmanuel comenta que a diferença entre aquela época e hoje é que antes o faraísmo era só em Jerusalém, agora é no mundo todo. E muitos de nós, quando conhecemos o Evangelho, nós saímos dos sepulcros do ódio, da ambição, do orgulho, da vaidade, e vamos para fora, para uma outra vida. E muitos não compreendem. Muitos que vivem ao nosso redor não entendem essa nossa nova forma de proceder, de perdoar, de querer fazer o bem a todos, de não devolver as ofensas. Esse é o faraísmo de hoje, que não quer que sejamos cristãos. Por não conseguirem eles serem
não querem que mais ninguém seja. E essas são as dificuldades que se apresentam no dia a dia para aquele que quer ser bom. Quantas dificuldades, às vezes, para vir à casa espírita? Às vezes são familiares que nos complicam para virmos aqui numa palestra, num estudo. Situações da vida que surgem que nos dificultam a regularidade aqui na casa ou na religião ou nos estudos. Situações do serviço, situações adversas que fazem perder a paciência, que fazem nos ficarmos como estivéssemos perdidos. Faraísmo visível e invisível, que não quer que sejamos cristãos. Por isso, é trabalhoso esse caminho com o Cristo. Mas é necessário para a nossa própria felicidade. Emmanuel comenta que somente os Lázaros que se unam no amor de Jesus conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Tende, pois, cuidado contigo mesmo. Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o faraísmo visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor da tua fé e contra a força do teu ideal. Não bastou a crucificação do Mestre, também tu conhecerás o testemunho. Pode ser um caminho trabalhoso, mas é necessário. E por fim, Joana de Ângeles traz no texto a lembrança de Zaqueu. Zaqueu era aquele publicano. Publicanos eram coletores de impostos, odiados pelos judeus. E a multidão está passando ao redor de Jesus. E Zaqueu era um homem de baixa estatura, muito rico, e não consegue ver Jesus. Então ele sobe numa árvore para poder enxergar. E Jesus, passando por ali, olha para cima e diz: Zaqueu, apressa-te em descer, porque hoje eu vou hospedar-me na tua casa. E Zaqueu desce depressa, e as pessoas, quando veem que Jesus vai ficar naquela casa, eles dizem que Jesus foi hóspede na casa de um homem pecador, porque eles odiavam os coletores de impostos. E Jesus diz: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se eu faltei com alguém, eu lhe devolvo 4 vezes aquele valor. E Jesus diz então: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Jesus veio exatamente para nós que ainda buscamos algo, buscamos a paz, a felicidade. E Joana de Ângeles comenta: que conversações será que tiveram Zaqueu e Jesus? Que lições extraordinárias o Mestre deve ter passado a eles naquela noite em que ele se hospedou naquela casa. Que psicosfera ficou naquele ambiente depois que Jesus saiu. A vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma. E até hoje, a semelhança daquele homem felizardo, Jesus pede-lhe para que também te visite e passe uma noite na tua casa. O convite que ele pede, para que nós possamos sair para fora dos sepulcros do ódio, do orgulho, do egoísmo, daquilo que nos prende, daquilo que nos torna infeliz, perdido, angustiado. Porque ao impregnarmos dos seus ensinamentos, a nossa vida vai lucificar-se. Nós vamos nos tornar mais pacientes, mais amorosos, mais gentis com os outros, vendo o amor dele que o fez descer do convívio com Deus para vir aqui, misturar-se conosco, sabendo dos nossos problemas e que provavelmente teria o fim que teve. Imagina
se quando o mergulhador surgisse na caverna e dissesse àquelas pessoas, eu vim salvar, e eles matassem o mergulhador? Foi o que fizemos. O homem veio mostrar o caminho, e o que aconteceu? Ele veio mesmo assim. E mandou o Espiritismo para nós hoje, para que nós pudéssemos, de novo, encontrar o caminho da luz. Então, que Ele possa conviver conosco na nossa casa, para que nós possamos mudar e passar a viver conforme as leis de amor e de misericórdia. Eu agradeço imensamente a atenção, a paciência de todos. Nós podemos nos preparar para o nosso momento do passe.